Isto é uma vergonha autêntica. Pois entre em contacto com qualquer coisa, está bem? Muito obrigada, Sr. Augusto. Obrigada por tudo. Ao longo de várias semanas fomos pedindo a Andréa Pereira para nos enviar pequenos vídeos que ilustrassem as rotinas vividas dentro de casa, evitando desta forma que os invasores pudessem retaliar se soubessem que estávamos a preparar esta reportagem. Há 7 meses que mãe e filha vivem aterrorizadas perante a indiferença de quem já devia ter agido e não o fez. Sr. Presidente, Ana Leal, Canal Não. Há meses que esta história é conhecida de todos os protagonistas políticos. Uma reunião de executivo, eu sei que vocês vão fazer o vosso trabalho, que é muito importante. Estamos a falar de uma mãe e de uma filha menor. Estamos a comemorar 51 anos. Mas o senhor não está preocupado com esta família que corre risco de vida? Estou muito preocupado. Peço-lhe desculpa, vou entrar agora para uma reunião de executivo, está bem? Muito obrigado. Companheiro, tens uma miúda a ser ameaçada de morte e a tua preocupação é a festa do 25 de Abril? Epá, fogo. Não é por nada, mas... nem vou aprofundar o comentário. Ontem, por esta hora, houve um grave incidente de segurança, um assalto à mão armada e um esfaqueamento ocorrido à porta da escola. Neste caso, o INEN esteve presente, mas as autoridades não foram chamadas devido ao receio de represálias e vingança. Tal cenário encaminha-se quase para uma situação próxima de terrorismo local. Tenho necessariamente que afirmar, desculpem a expressão, mas até que a voz mudou, Irmes ainda é uma cidade segura. Estava uma rua toda aos gritos, tudo em pânico. Toda a gente viu, toda a gente assistiu. A senhora fugiu para a estação de comboios, a esvaiar sem sangue. Foi horrível, eu estava com uma criança. Esse homem é uma das pessoas que vive lá ilegalmente por baixo de si. Exatamente. Eu gostava, pronto, o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Irmesinde diz que Irmesinde é muito seguro e tal, e pronto, até que a voz me doa, pronto, se calhar não lhe dói a garganta, tem que fazer uma parceria com a Strepfen, mas ele diz que até que a voz lhe doa, vai dizer que Irmesinde é muito seguro e não sei o quê. Então fazemos assim acho que era giro, não é? Portanto, para vermos aqui as dimensões diferenciais de realidade, vamos fazer um jogo, que é a senhora Andreia, que é a pessoa que vive nesta casa, e acho que é Miguel Oliveira, não é? Que se chama o Presidente da Junta de Freguesia de Irmesinde. Vamos fazer um jogo, não é? Para percebermos se a realidade ou a macronarrativa de cada uma destas pessoas, a Andreia, vítima de ocupação ilegal e de vários crimes que estamos aqui a ver, como desvio de água, ameaças de morte e etc. E o Presidente da Junta de Freguesia de Irmesinde, que diz que Irmesinde é muito seguro e não sei o que mais, e pá. Vamos fazer aqui um jogo, que é a senhora Andreia passa a ter a vida do Presidente da Junta de Freguesia de Irmesinde e o Presidente da Junta de Freguesia de Irmesinde vai viver para a casa da Andreia, com os 30 ou 40 amigos que lá estão. Fazemos este jogo, não é? E depois, eu gostava de perceber se a perspectiva civilizacional de Irmesinde do senhor Presidente da Junta de Freguesia corresponde às palavras que ele disse aqui. Fazemos este jogo. Faço o convite até, portanto, acho que era interessante. Portanto, a senhora Andreia passa a ter a vida do Presidente da Junta de Freguesia, mora na casa dele, recebe o seu salário, tem a vida dele e, portanto, fica com a vida do Presidente da Junta de Freguesia de Irmesinde. O senhor Presidente da Junta de Freguesia de Irmesinde vai para a casa da senhora Andreia. E, portanto, fazemos aqui uma troca de realidades. E depois eu gostava de perceber se a macronarrativa do senhor Presidente da Junta de Irmesinde vai mudar ou se mantém a mesma. Gostava de perceber. Eu acho que era um jogo interessante, não é? Didático, lúdico, não é? Às vezes as pessoas dizem, queremos aproximar as políticas ou os políticos do cidadão. Nada melhor do que passar por a vida do cidadão em si. Aliás, era uma coisa fantástica, não é? Acho que era uma experiência civilizacional muito interessante. Dava um bom vídeo de YouTube. Prosseguindo. Jaime Azevedo foi a voz da denúncia em várias instâncias, depois dele próprio ter ficado chocado quando soube a história de Andreia Laís. A Assembleia mais recente foi agora no final de março. São muitos meses para estar à espera. A senhora já estava sem água em casa mais tempo do que isso. Já era de conhecimento destas entidades que isso era uma realidade e nada era feito. Já que estão todos aqui reunidos, como é que permitem que uma mãe e uma filha menor estejam há 7 meses sem água potável em casa e a serem ameaçadas de morte
também já há esse tempo todo. Se quiser, no fim da reunião, podemos falar. Muito bem, fica à espera. Primeiro, só aqui uma coisa. Se os munícipes estão a falar com o presidente da junta, ou os fregueses, como quiserem chamar, convém não estar a mexer no telemóvel. É um bocado de falta de educação, ainda para mais em funções. Segunda coisa, qual é o problema de falar sobre uma situação de crime público, de saúde pública, de proteção das pessoas, em on para com uma jornalista? Porque só no final em off? Não estou a acusar ninguém, estou só a fazer perguntas. Quer dizer, a questão do telemóvel, aí acuso, é uma falta de educação. Agora, a segunda questão é mesmo uma questão genuína. Porque não falar em on e porque só falar em off quando a realidade claramente está em on para toda a gente ver? Seguiu-se o Presidente da República, mas de nada serviu. Mas bati no muro, exatamente. Senti que não estava a ser feito nada de concreto. Ou se está, e foi isso que eu apelei ao Sr. Presidente da República, na pessoa da Casa Civil, neste caso, foi que me dissessem em que ponto está a situação. Que resposta é que teve? Que a Câmara Municipal iria ser contactada e que iria ter uma resposta. Mas até ao momento não tive uma resposta. Sr. Vice-Presidenta. Olá, Ana Leal, como está? Sei que a Câmara já está a atuar. Não está a atuar. Esta mãe vive há 7 meses sem água, com uma menor, volto a repetir, e com ameaças constantes, ameaças de morte por parte destas famílias de etnia cigana que vivem por baixo. Mas se há ameaças, então tem que se chamar a polícia, não é? A polícia existe por isso mesmo, certo? Para proteger as pessoas, os cidadãos, e portanto, certamente a polícia está a atuar. Eu gosto disto, sabem? A culpa nunca é de ninguém. A culpa nunca é de ninguém. Eu acho que a culpa, principalmente em Irmesinde, a culpa de Irmesinde devia criar Tinder, porque a culpa parece que ali morre solteira. A culpa não é de ninguém. Portanto, é preciso que arranjem um par para a culpa, sabem? É um solteirismo, uma solidão que é uma coisa impressionante. Uns dizem que é a polícia, outros dizem que é o poder político, portanto ninguém se responsabiliza. E eu acho surreal. Acho completamente surreal. Isto é, o senhor aqui é o vice-presidente da Câmara, não é? Ou da Junta. Achar que não tem responsabilidade pela segurança das pessoas e que não deve estar em contacto com as forças de segurança de Irmesinde, com todo o respeito. Mas você não pode ser vice-presidente da Junta ou da Câmara, não pode, por amor de Deus. É que delegar as competências como se não houvesse qualquer tipo de conectividade entre a questão política e da proteção civil, eu não sei se tem noção, mas o senhor é pago para isso. Com todo o respeito lhe digo isso. E portanto, se não tem competência, não pode exercer o seu cargo. A questão é essa. Se não tem competência para tal, enfim, vai fazer outra coisa qualquer. Vai ser jardineiro, vai ser bancário, vai trabalhar noutra coisa qualquer. Agora não pode ser vice-presidente de uma Câmara ou de uma Junta quando não percebe as competências que tem que fazer, ou se nem sequer as tem. Portanto, das duas uma, as duas coisas não podem ser verdade ao mesmo tempo. Há coisas que podem ser verdade ao mesmo tempo. Agora, dizer isto e prestar um bom serviço à população enquanto autarca, não dá. Não dá. Como um amigo meu costuma dizer, é contraproducente. Enfim. Em casa de André e Laís, a vida prossegue na clandestinidade. E vamos nós, mais uma vez, para o banho, as prestações. Primeiro os cabelos, e já está ali também outra bacia, pronta, com uma aguinha, para passar e enxaguar muito bem os cabelos. Princesa, vamos lá, tem que ser uma cada vez. Nós temos de tomar banho de bacia, como antigamente, temos de ter sempre muito cuidado se vamos sujar a roupa, se não vamos, porque depois vai ser mais dinheiro para pagar. Uma época até a minha mãe ficava a lavar a mão. Mas não têm noção do que é que a Liz chora sempre que se fala nas bacias e ver um anjinho à minha frente com os olhinhos cheios de água. Mamãe, não fales até chegar ao momento, porque eu já me dói a alma só de saber que tenho que ir para as bacias. E já tenho a roupa pronta para amanhã levar para as máquinas. Até já. Esta é outra das rotinas que passou a fazer parte da vida de Andreia nos últimos 7 meses. Sempre que sai, os seus passos são seguidos pelos invasores. Ainda é perseguida. Privada de água em casa, é aqui que vem 2 vezes por semana.
deixa-me só interromper, quer pela música, quer por outra coisa, porque sabem que antigamente em Portugal, certamente pessoas mais velhas, eu vi cá aí um comentário, haveria pessoas que ao ver isto poderiam pensar ou fazer uma resolução de outra forma. Só que, hoje em dia, se alguém tentar resolver o problema, é possível, alegadamente, que essas pessoas que tentem resolver este problema aqui sejam ou sintam mais represálias, ou sejam vítimas de mais represálias do que aqueles que estão a causar o problema. É uma inversão de valores completa. Completa. E a questão é, as pessoas, e voltamos ao sentimento de injustiça, quando as pessoas sentem que não há resposta por parte do Estado, da autarquia, das entidades responsáveis, o sentimento de injustiça vai-se continuar a dilatar. Só se os políticos em questão beneficiarem desse sentimento de injustiça. E eu não compreendo como, mas a realidade é que um dia, se estão a beneficiar, que eu não sei, mas um dia vai deixar de existir, porque isto é insustentável. Isto é insustentável. E isto toca... Reparem, nós aqui não estamos a falar de dados, nem de métricas, nem dos dados da imigração, nem da economia, nem da política externa. Ou seja, não é algo abstrato. É algo do dia-a-dia. E isto toca muito mais a questão humana do que propriamente a questão das narrativas políticas de um lado e do outro. Embora haja claramente responsabilidades políticas. Portanto, enfim... Vamos continuar. Já agora quem entrou, cometa like na live e subscreva o canal. Estamos quase nos 170 mil subscritores. Portanto, para lá caminhamos. Estão aqui 3 mil e tal pessoas. Eu acredito que haja pessoas que ainda não subscreveram o canal. Portanto, bora lá que faltam para aí uns 600 ou 700 subscritores.